Olá, como vai? Que bom que você está aqui mais uma vez, fazendo parte dessa ideia de trazer o debate e a discussão, mais conhecimentos sobre educação, filosofia e cultura. Logo após a vinheta, hoje falaremos sobre conhecimentos versus sentidos. Vamos lá então? Hoje trazemos o mito da caverna, texto do Platão. Ele é um pouco maior em relação aos anteriores, mas a gente faz a compensação do tempo em relação ao comentário. Combinado? Prestem atenção. Havia uma caverna onde um grupo de pessoas foi feito prisioneiro desde que estas nasceram. E esses prisioneiros não podiam se mover. O pescoço e os joelhos estavam acorrentados e, portanto, não podiam girar a cabeça nem virar o corpo. Só enxergavam o que estava diante deles, uma parede de pedra. Atrás e acima dos prisioneiros havia uma fogueira, e entre o fogo e os prisioneiros havia um muro baixo por onde outras pessoas passavam carregando objetos na cabeça. A luz do fogo projeta sombras dos objetos em movimento na parede em frente aos prisioneiros. Essas sombras são tudo o que eles podem ver. O único som que escutam são os ecos da caverna. Bem, como os prisioneiros nunca foram expostos aos objetos reais e durante toda a vida só conheceram aquelas sombras, eles confundem as sombras com a realidade. Para eles, os ecos na caverna são barulhos emitidos pelas sombras. Se aparecesse a sombra de um livro, por exemplo, esses prisioneiros afirmariam que haviam visto um livro. Não diriam que tinham visto a sombra de um livro, porque não conhecem as sombras. Finalmente, um dos prisioneiros compreendeu a natureza daquele mundo e se tornou capaz de adivinhar qual seria a próxima sombra, o que lhe rendeu elogios e o reconhecimento dos outros. Agora, vamos supor que um dos prisioneiros seja libertado. Se alguém mostrar a ele um livro de verdade, o prisioneiro não será capaz de reconhecê-lo. Para ele, um livro é uma sombra projetada na parede da pedra. A ilusão de um livro parece mais real do que o livro em si mesmo. Sócrates continuou ponderando sobre o que aconteceria se esse prisioneiro libertado fosse na direção do fogo. Certamente, ele se viraria por causa do excesso de luz e voltaria para o escuro das sombras, que lhe parecem mais reais. E então, o que ocorreria se o prisioneiro fosse forçado a sair da caverna? Ele ficaria raivoso, estressado e seria incapaz de ver a realidade diante dele, porque ficaria cego pela luz do sol. Depois de um instante, porém, sua visão se ajustaria e o prisioneiro compreenderia que a realidade dentro da caverna estava errada. Olharia para o sol e entenderia que aquela entidade era o que criava as estações do ano, os anos e tudo que era visível no mundo. E, até certo ponto, também era a causa do que ele e seus companheiros viam na caverna. Ele não sentiria aqueles dias vividos dentro da caverna como uma boa lembrança, pois agora compreenderia que suas percepções antigas não eram de fato a realidade. O prisioneiro libertado, então, decide retornar à caverna e soltar os outros. Quando volta, tem de lutar para se adaptar novamente à escuridão do lugar. Os outros prisioneiros estranham seu comportamento. A escuridão da caverna ainda é a única realidade deles. E em vez de lhe fazer elogios, acham-no estúpido e não acreditam no que tem para lhes contar.
Os prisioneiros ameaçam matá-lo, caso tente libertá-los também. Um texto de profunda reflexão, que cai muito bem para os tempos de hoje. A minha pergunta é: em que lugar nós temos estado? Dentro ou fora da caverna? Dentro da caverna, ficção, a mentira. Fora da caverna, a busca incessante pela verdade, o que para Platão, isso só seria possível através da filosofia. Porque é na filosofia que aprendemos a duvidar, a analisar. Não nos basta as percepções, o empirismo, não nos basta as observações. É preciso duvidar. É preciso ver a possibilidade em outro lugar, não somente dentro do nosso campo de visão. Há uma frase do Cortella que diz mais ou menos assim, que o peixe entende muito bem de água. Fora do lugar onde ele habita, não pode ter conhecimento. Então é preciso que a gente se distancie um pouco para ver a realidade. Porque muitas vezes nossas verdades absolutas, elas estão dentro da caverna e a serviço do sistema. Em qualquer circunstância, a busca pela verdade nos torna pessoas melhores, mais dignas e menos alienadas. Este é o nosso convite para hoje. Busquemos a verdade, busquemos a filosofia, lutemos para que possamos sair da caverna. Até a próxima!